turma, bom dia, professor Patrick. Nós estamos aqui para apresentar e falar um pouco sobre a Lei 12.850 de 2013. Esta lei, ela define a organização criminosa e dispõe sobre as investigações criminais, os meios de obtenção de prova, infrações penais correlatas e os procedimentos criminais a ser aplicados. Eu vou falar um pouco sobre o parágrafo 1º, que conceitua o que é organização criminosa. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagens de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superior a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Bom, o que isso quer dizer? Primeiro, associação de 4 ou mais pessoas. Então, se não tiver 4 pessoas no mínimo, não se pode falar em organização criminosa. O segundo ponto desse parágrafo fala sobre as pessoas estarem estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas. O que isso quer dizer? Que cada integrante vai ter o seu papel dentro da organização criminosa. Cada um vai vai realizar uma tarefa específica. Uma outra questão, e o legislador tratou, foi falar sobre, ainda que informalmente. O que isso quer dizer? Que ele tanto vai abranger as empresas que estejam formalmente estruturadas no mercado, como também essas organizações informais, exemplo, o tráfico de drogas, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagens direta para si próprio ou indireta para outrem. Vantagens de qualquer natureza. E aí está falando que não só aquelas vantagens patrimoniais, mas qualquer tipo de vantagem. Exemplo, vantagens sexuais. E uma outra questão é que as penas elas sejam superiores a 4 anos. Então, se for uma pena que a penalidade máxima seja inferior a 4 anos, também não vai caracterizar esse crime. E uma outra questão, ou que seja de caráter transnacional. Se for de caráter transnacional, as penas não vão observar essa especificidade quanto ao tempo, né, ser superior a 4 anos. E o que quer dizer essa transnacionalidade? Essa transnacionalidade quer dizer que o crime ele pode iniciar no Brasil e findar no exterior, ou vice-versa. Bom, agora eu vou passar para a Esther, que vai falar um pouco sobre colaboração premiada. Bom, pessoal, eu vou falar da colaboração premiada no crime de organização criminosa previsto na Lei 12.850. A colaboração premiada é um instituto previsto na legislação por meio do qual um investigado ou acusado da prática de infração penal decide confessar a prática do delito e, além disso, aceita colaborar com a investigação ou com o processo fornecendo informações que irão ajudar de forma efetiva na obtenção de provas contra os demais autores dos delitos e contra a organização criminosa, recebendo o colaborador em contrapartida determinados benefícios penais. A colaboração premiada, ela possui natureza jurídica de meio de obtenção de prova. Então, ela não prova nada, é apenas um meio, uma técnica ou um instrumento para se obter as provas. A colaboração premiada, ela é criticada por alguns doutrinadores, pois eles acreditam que o Estado estaria incentivando uma conduta antiética por parte do delator. Então, só que a posição majoritária vai defender que, em uma ponderação de interesses, a colaboração premiada é uma medida indispensável ao combate da criminalidade organizada, sendo, portanto, legítima. A colaboração, ela deve ser voluntária e efetiva, isto é, somente será concedido tal benefício se com as informações fornecidas pelo colaborador for obtido um dos resultados previstos pela lei. Existem 3 momentos onde a colaboração premiada pode ocorrer e os benefícios. É na fase de investigação criminal, durante o curso do processo penal e após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Poderão ser concedidos ao colaborador os benefícios de não oferecimento da denúncia, só que para isso o colaborador não pode ser o líder da organização criminosa e deve ter sido o primeiro a prestar efetiva colaboração. Pode ter também o perdão judicial, a redução da pena ou a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos.
A lei, ela vai trazer os requisitos, os critérios para que o juiz escolha qual benefício será concedido. Quais são? A personalidade do colaborador, a natureza, circunstância, gravidade e repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração. O investigado ou acusado vai ser assistido por advogado e os dois vão negociar o acordo de colaboração premiada com o delegado de polícia ou com o Ministério Público. O juiz não participará em hipótese alguma das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração. E por fim, tal acordo deve ser feito por escrito e deve permanecer em segredo, pelo menos durante a fase de colheita das declarações do delator, a fim de preservar a utilidade das provas que ele vier a dar. Em relação ao trabalho, de organização criminosa, eu vou falar sobre um pouco da infiltração do agente policial nessas organizações. Podemos definir esse procedimento como uma técnica especial, excepcional e subsidiária de investigação criminal, dependendo de prévia autorização judicial, e ela é marcada pela dissimulação, e sigilosidade do agente. Quem são esses agentes? Esses agentes, segundo o artigo 10 da Lei 12.850 de 2013, fala que são policiais civis e federais, que releve aptidão para exercer tal tarefa. A infiltração do agente, ela não é decretada de ofício pelo juiz, sendo assim necessário a representação do delegado e o requerimento do MP. A infiltração ela será autorizada pelo prazo de 6 meses, podendo assim ser renovada desde que comprove a necessidade. O delegado ele pode determinar o agente e o MP pode requisitar que ao final de toda infiltração ele entregue um relatório. O relatório ele pode ser obrigatoriamente apresentado no término dos 6 meses da infiltração. O artigo 11 da Lei 12.850, ele vai falar dos procedimentos. Esse procedimento ele deverá ser demonstrado pelo delegado e o MP. Ele tem que ser demonstrado a necessidade da medida, o alcance das tarefas, os nomes ou apelidos dos investigados, se possível, e o local de infiltração. Eu vou falar sobre o artigo 12, que estabelece o sigilo na distribuição do pedido de infiltração para resguardar a operação do agente infiltrado. As informações quanto à necessidade da operação de infiltração devem ser dirigidas diretamente ao juiz competente. Os autos contendo informações da operação de infiltração acompanharão a denúncia do Ministério Público, quando assim serão disponibilizados para a defesa, assegurando a preservação da identidade do agente. O parágrafo 3º diz respeito à sustação da operação em caso de risco eminente ao agente infiltrado. E o artigo 13 estabelece a proporcionalidade da atuação do agente infiltrado nas condutas que tenha que praticar durante o período de infiltração na organização criminosa. O fato de estar infiltrado não pode servir de carta branca para a prática de condutas criminosas. No entanto, é fato que, se eventualmente ele terá que participar de infrações penais, quer seja para ganhar a confiança dos investigados, quer seja para resguardar sua vida, uma vez que se descobre o risco de morte, será iminente. Então, a prática de eventuais crimes pelo agente infiltrado que não tenha como evitar para resguardar sua identidade, não será punível. Agora, o artigo 14 estabelece os direitos do agente, bem como de se recusar ou fazer cessar a atuação infiltrada, o de ter sua identidade alterada, bem como usufruir das medidas de proteção à testemunha, o de ter seu nome, sua qualificação, sua imagem, voz e demais informações pessoais preservadas durante a investigação e o processo criminal, salvo se houver decisão judicial em contrário, e o de não ter sua identidade revelada, nem ser fotografado ou filmado pelos meios de comunicação sem a prévia autorização do agente. Eu vou falar agora sobre uma coisa muito simples. São duas tipificações que estão previstas na Lei 12.850 de 2013, ou seja, são condutas que feitas de maneira consciente, voluntariamente e dolosamente, nós estaremos praticando um crime.
é o artigo 18 da lei, que é revelar a identidade, fotografar ou filmar o colaborador sem sua prévia autorização por escrito. Então, se a gente revelar a identidade, ir lá fotografar, filmar o colaborador, o infiltrado, sem sua autorização, e tem que ser uma autorização expressa por escrito, se não tiver essa autorização, nós estaremos incorrendo no artigo 18 da Lei 12.850 de 2013. O outro artigo, o artigo 19, é imputar falsamente, sobre um pretexto de colaboração com a justiça, a prática de infração penal à pessoa que a gente sabe que é inocente, ou revelar informações sobre a estrutura da organização criminosa que a gente sabe que é inverídica. Ou seja, se a gente imputar a uma pessoa, falar que uma pessoa está praticando crime de organização criminosa, está participando de uma organização criminosa, e a gente sabe que ela não está, nós estamos incorrendo no artigo 19. Ou se a gente prestar informações falsas sobre estrutura de organização criminosa, também estaremos incorrendo no artigo 19. O que é interessante nesse artigo é que nós sabemos que imputar falsamente crime a uma pessoa inocente, a gente incorre em calúnia. Aqui, pelo princípio da especialidade, nós não vamos cair lá no artigo da calúnia, e sim no artigo 19. Então, se a gente imputar a alguém que ela está participando de organização criminosa, ou se a gente falar falsamente da organização, da estrutura da organização criminosa, não será calúnia, e sim será o artigo 19 da Lei 12.850 de 2013. É algo muito simples, de fácil compreensão. Só isso, galera. Dando continuidade nos nossos estudos da Lei 12.850 de 2013, vou falar um pouco dos artigos 20 e 21. Bom, o que trata o artigo 20? O artigo 20, ele vai punir aquela pessoa que tinha a obrigação de manter o sigilo e por alguma forma deixou de cumprir. Ou seja, vai atrapalhar o sucesso, pode prejudicar o sucesso das investigações. Um exemplo disso é aquele agente policial que informa a um terceiro que o colega era responsável ou é responsável daquele processo sigiloso, ou daquele escrivão que intencionalmente ele abre vistas do processo sigiloso a um terceiro, né? Bom, esse crime ele só admite na modalidade dolosa, tá? Ele não admite de forma alguma a modalidade culposa, somente dolosa. Ele pode ser cometido tanto na forma omissiva quanto na forma comissiva, né? O sujeito ativo, ele é próprio, ou seja, somente recai sobre aquele que detinha a obrigação de manter o sigilo, ok? Então, esse crime, ele trata de um crime de médio potencial ofensivo, ou seja, podendo ser ofertada a suspensão da condicional do processo. Logo, nós temos aí o artigo 21, que ele vai punir aquela pessoa que tinha a obrigação de fornecer algum dado para a autoridade competente, e ele deixa de fornecer, ok? Um exemplo disso seria aquele diretor de uma telefonia que tinha a obrigação, por algum mandato, de fornecer informações sobre um sujeito suspeito, ok? E essa pessoa, ela deixa de fornecer. Então, para esse crime, basta a omissão que já se consuma a conduta. Então, nessa modalidade, não é admitida a tentativa, ok? Também é um crime doloso, tá joia? E já no parágrafo único, vai punir aquele que indevidamente se apressa e já divulga as informações. Então, breve apontamento, aí já tratando dos artigos 20 e 21 da mencionada lei.
regularizado. Falei a palavra errada. Ah, não. Turma, bom dia, professor Patrick. Nós estamos aqui para apresentar. A colaboração premiada é um instituto. Pausa. Gente, sacanagem. Instituto, tá bom. É só pra me ver. Sem graça. Continuidade ao trabalho, eu vou falar sobre o artigo. Ele deu um zoom na hora que eu dei. Ah, não, gente. Coçou a cabeça dela. Aqui, vai que Ou foi ela que chegou pra frente? Pelo amor de Deus, Não, não, foi não, não. não faço não. Foi não, aqui, gente, ó. porque é trabalho, misericórdia. Não, a gente já É fez. sério, gente. Eu vou falar da... Ele não admite tentativa. Não, esse admite. O que não admite é o outro. Ou aquele inscrivão que intencionalmente... O quê?